Fala, pessoal. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser honesto com vocês. Faz um tempo que eu sumi daqui. E eu sei que isso gerou dúvidas, se o canal tinha acabado, se eu tinha desistido, se eu não queria mais fazer isso. E a resposta para tudo isso é não. Não desisti, não quis parar. Aconteceram coisas na minha vida, situações pessoais que fugiram do meu controle e que me fizeram precisar me afastar por um tempo. Não vou entrar em detalhes, porque isso é meu. Mas o que eu posso dizer é: não foi escolha. Eu sinto muito pela ausência. Vocês merecem mais, e eu estou aqui para entregar isso agora. E que forma melhor de voltar do que falar sobre um personagem que passou a vida inteira carregando um peso que ele nunca pediu para ter. Hoje a gente vai falar sobre o Gohan. Desde criança, o Gohan teve algo que nenhum outro personagem de Dragon Ball teve da mesma forma: potencial absurdo. Não era forçado, não era de mentira, era algo que o próprio Akira Toriyama reconhecia. E justamente por isso, todo mundo esperava demais dele. O filho do Goku, meio Saiyajin, meio humano. Criado com amor pela Tite, obcecada com educação. Um garoto que não queria lutar, que preferia livros, que chorava, que sentia medo de verdade. Numa série cheia de guerreiros que adoram batalha, o Gohan era diferente. Ele lutava porque precisava, não porque queria. E sabe o que é mais interessante nisso? Isso tornava ele o personagem mais humano de toda a franquia. Na saga Saiyajin, um garoto de 5 anos enfrentou o Raditz. Com raiva, com dor, com um surto de poder que assustou até o próprio Vegeta. Lá em Namek, aquele mesmo garoto lutou de igual para igual com guerreiros que deixariam a maioria dos adultos no chão. E teve um momento, a cena da Semente dos Deuses, que resume muito bem quem é o Gohan. Ele usou sua força para proteger alguém, não para mostrar poder. Isso é Gohan. Ele não luta para ganhar, ele luta para defender. Aí chegamos na saga Cell. E cara, o Gohan SSJ2 é, pra muita gente, o pico de Dragon Ball Z. Aquela transformação, aquele momento em que ele explode de raiva pela morte do Android 16, não tem como não sentir. Mas tem uma contradição enorme aí. O Gohan chega no nível mais alto da história até aquele ponto. Mais forte do que o pai. O escolhido de verdade. E o que acontece depois? Ele fica dando soco fraco no céu de propósito. Por quê? Porque ele queria que o céu sofresse. Isso não é heroísmo, é frieza, é crueldade até. E o Goku, que conhecia o filho melhor do que ninguém, sabia disso. Por isso ele se sacrificou. Porque sabia que o Gohan, naquele estado, não estava pensando em vencer, estava pensando em punir. É falha de caráter? É. E é exatamente por isso que o Gohan é interessante. Ele não é perfeito. Ele nunca foi. E aí chegamos no ponto mais doloroso. Saga Buu, o Gohan adulto. Universitário, óculos, namorando a Videl. Totalmente afastado do treino. Deixa eu ser direto. O Gohan na saga Buu é um desperdício enorme. O personagem que deveria ser o protagonista natural da história pós-Cell foi jogado de lado. Toriyama admitiu em entrevista que a intenção era fazer o Gohan o novo centro da série, mas o público japonês não respondeu como esperado, e o Goku voltou ao centro. O Gohan místico até apareceu. Foi apresentado como o ser mais poderoso da Terra. E mesmo assim, perdeu. Mesmo assim, ficou em segundo plano. É frustrante? Muito. Mas também é real. Nem todo potencial se transforma em destino. Em Dragon Ball Super, o Gohan continuou sendo subestimado. Deixou o treino de lado de novo, ficou fraco de novo, precisou ser salvo de novo. Mas então veio o filme Super Hero, e com ele veio o Gohan Beast. Aquela transformação, cabelo branco, olhos vermelhos, uma raiva controlada e fria ao mesmo tempo, foi a primeira vez em anos que o Gohan parecia ser levado a sério de novo. Ele não precisou do Goku, não precisou do Vegeta. Ele resolveu por conta própria. E quando você compara o Gohan Beast com o SSJ2 da saga Cell, a diferença é clara. Aqui ele lutou para proteger, não para punir. Ele cresceu. O problema do Gohan nunca foi falta de poder. Foi falta de vontade de usar esse poder. Ele é um personagem que carrega o peso da expectativa do pai, da mãe, dos fãs, do universo inteiro. E ele nunca pediu por isso. E talvez seja justamente aí que muita gente não consiga se conectar com ele. A gente quer um herói que queira ser herói. O Gohan não quer. Ele quer ser pai, marido, cientista. E sabe o quê? Isso não é fraqueza. Isso é uma escolha. Uma escolha que o mundo ao redor dele nunca respeitou de verdade.
O Gohan é, na minha opinião, o personagem mais complexo de Dragon Ball. Não o mais forte, não o mais popular, o mais complexo. Porque ele carrega contradições reais. É poderoso, mas relutante. É inteligente, mas impulsivo nos momentos errados. Tem tudo para ser o maior, e escolhe não ser. Você pode amar isso ou odiar, mas não dá para ignorar. Esse foi meu retorno. Espero que vocês tenham curtido.